Três amigas acabam presas dentro de seus caiaques em alto mar ao entrarem na área dos tubarões brancos e ficarem cercadas pela criatura faminta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldRed e hoje nós recapitularemos a história do filme Perigo no Recife de 2022. Então preparem-se, é hora do recap! Durante o fim de semana, 4 amigas decidem ir à praia para treinar o seu mergulho, pois em breve pretendem fazer uma viagem em grupo. Naquela manhã, Cat e Jodie conseguem pescar um peixe e resolvem tirar uma foto para registrar aquele momento. Após o mergulho, as 4 amigas caminham pela praia e Nick nota um ferimento no braço de Cat, mas sua irmã afirma não saber o que causou aquela queimadura. Ao chegar no estacionamento, as mulheres encontram Greg, marido de Cat. Na frente das outras garotas, Greg parece ser um homem muito gentil, mas a verdade é que ele é extremamente agressivo e controlador. Quando vê a sua irmã mais velha sendo maltratada, Nick fica com o coração partido, mas sabe que interferir naquela situação só irá piorar as coisas. Sendo assim, ela entra no carro e dirige de volta para casa. Durante o trajeto, a mulher liga para Cat para saber se está tudo bem, mas ela não a atende. Ao chegar em casa, Nick encontra sua irmã caçula sentada no sofá. Nos últimos meses, Annie está morando com ela, mas até hoje não foi atrás de um emprego para ajudar a pagar as contas. Nesse momento, Nick recebe uma mensagem de Cat e imediatamente vai encontrá-la. Quando chega na casa de sua irmã, ela encontra a porta entreaberta e decide entrar. De repente, ela se depara com Greg na cozinha sentado à mesa e se aproxima cautelosamente chamando seu nome. Quando o homem vira o rosto em sua direção, Nick vê uma mancha de sangue e caminha assustada pela casa à procura de sua irmã. Ao chegar no banheiro, ela encontra o corpo de Cat sem vida e percebe que Greg a eliminou na banheira. 9 meses depois, Nick retorna de uma viagem que estava fazendo pelo interior da Índia e vai encontrar as suas amigas em uma ilha remota localizada no Oceano Pacífico. Sabendo que Nick ainda não conseguiu superar a morte de sua irmã mais velha, Lisa e Jodie decidem convidar Annie para se juntar a elas e revelam que estão preparando uma homenagem para Cat. Nesse momento, Nick decide ir para o quarto, pois não está conseguindo conter as suas lágrimas. Desde aquele dia, a jovem nunca mais conseguiu esquecer a imagem aterrorizante de sua irmã na banheira. Naquela tarde, as 4 mulheres se reúnem na praia para ver o pôr do sol e Annie aproveita para se atualizar sobre o que aconteceu com sua irmã nos últimos 9 meses. Durante a conversa, ela descobre que Nick parou de mergulhar e fica surpresa, pois essa era uma das coisas que sua irmã mais adorava fazer. Na manhã seguinte, o quarteto se prepara para iniciar a sua aventura. Elas passarão os próximos 3 dias e 2 noites remando em alto mar, e na terceira noite serão recompensadas com um resort 5 estrelas. Aquela viagem, na verdade, era o grande sonho de Cat, então ao olhar para o mar, Nick não consegue evitar pensar em sua falecida irmã. Mesmo assim, ela reúne forças para dar início àquela missão, e após pegarem seus botes, as 4 amigas entram no mar. Após algumas horas remando no oceano, as garotas decidem parar para dar um mergulho, e Nick se prepara para pular na água pela primeira vez desde que Cat se foi. Porém, Annie decide permanecer na superfície, e Nick pede que suas amigas desçam na frente enquanto ela tenta se acalmar. Minutos depois, ao colocar a cabeça dentro d'água, Nick imagina o momento em que sua irmã estava se afogando e entra em pânico. Assustada, ela retorna para a superfície e minutos depois, Jodie aparece para verificar se ela está bem. Nesse instante, Nick inventa uma desculpa para não mergulhar, mas Jodie logo percebe e decide não insistir. Enquanto isso, Lisa retorna para o caiaque para fazer companhia a Annie, e a jovem observa 2 crianças brincando em uma ilha próxima dali. Ao olhar para sua esquerda, Annie avista a barbatana de um tubarão e começa a gritar para chamar a atenção de suas amigas. Assustada, Jodie coloca os óculos de mergulho e começa a procurar pelo predador dentro d'água, mas logo percebe que não há nenhum tubarão por perto e ambas conseguem retornar em segurança para os seus botes. Durante o mergulho, Jodie revela que conseguiu pegar um peixe com sua lança e pede que Nick a acompanhe até a ilha para ajudar a cozinhá-lo. Minutos depois, Lisa e Annie também começam a remar em direção à ilha,
Porém, nessa hora, a jovem novamente avista o tubarão e tenta remar rapidamente para alcançar Lisa. Devido ao desespero, Annie acaba perdendo seu remo e fica presa no meio do oceano sem poder se movimentar. Ao tentar pegá-lo de volta, ela quase cai dentro d'água e precisa se concentrar para conseguir alcançar o objeto sem precisar sair de dentro do caiaque. Quando finalmente consegue recuperar o seu remo, Annie vê o tubarão branco passando por baixo de sua embarcação e começa a gritar por ajuda, mas Lisa não consegue ouvi-la. De repente, o peixe pula fora d'água e abocanha o caiaque. Nesse momento, Annie acaba sendo derrubada no oceano e se desespera, pois sabe que o predador está rondando aquele local. Ao olhar para trás, Lisa percebe que Annie está em apuros e rema rapidamente em sua direção para tentar ajudá-la. Enquanto isso, a jovem tenta nadar de volta para o bote, pois sabe que é muito perigoso permanecer dentro do mar. A garota está tentando virar o caiaque de volta para cima, quando Lisa é atacada e acaba caindo na água. Nesse momento, o tubarão abocanha a embarcação e Lisa fica sem ter para onde ir, então decide pedir ajuda de Annie. Lentamente, ela nada em direção à garota, quando de repente vê o tubarão se aproximando e começa a gritar para avisar Annie. Nessa hora, Nick e Jodie finalmente percebem que suas amigas estão em perigo e retornam para ajudá-las. Enquanto Annie tenta subir no bote, o tubarão nada em sua direção e está prestes a devorar a sua perna quando a garota consegue subir na embarcação. Em seguida, ela pede que Lisa nade até o seu barco, mas a mulher está paralisada de medo e não consegue se mover. Graças ao incentivo de Annie, Lisa reúne forças para continuar a nadar e está quase chegando no caiaque quando o predador surge de repente e a ataca, arrastando seu corpo para o fundo do oceano. Ao ver a enorme mancha de sangue se formando na água, Annie começa a chorar, pois sabe que não há mais nada que possa ser feito por sua amiga. Logo depois, Jodie aparece e começa a chamar Lisa, na esperança de que ela ainda esteja viva, mas não obtém nenhuma resposta. Preocupada com sua irmã, Nick tenta manter a calma e pula na água para ajudar Annie a virar o caiaque para cima. Mesmo sabendo o risco que está correndo, a única preocupação de Nick é ajudar a sua irmã caçula a chegar em segurança em terra firme, e assim que Annie entra no bote, ela retorna para sua embarcação. Ao ver duas crianças brincando na praia, Nick começa a pensar em uma forma de avisá-las. Então, Jodie diz que vai remar até lá e pede que sua amiga fique para ajudar Annie. Preocupada com aqueles jovens, a mulher começa a remar em alta velocidade, na esperança de chegar a tempo de avisá-los para sair da água, e nem percebe que o tubarão está se aproximando de seu bote. Quando vê a barbatana do animal, Jodie se apavora e tenta remar ainda mais rápido, mas por algum motivo o predador não a ataca. Em vez disso, ele mergulha para o fundo do mar e a mulher se sente confusa. Porém, ao olhar para a praia, ela vê os dois primos pulando na água e logo percebe que o tubarão está nadando na direção deles. Imediatamente, Jodie começa a gritar e ordena que as crianças vão para a praia. O problema é que eles estão longe demais e não conseguem ouvi-la. Após se despedir de Winston, que está indo encontrar a sua mãe, Demi se prepara para pular na balsa quando avista um tubarão e começa a gritar para avisar o seu primo. Assustado, o garoto se apressa para chegar à praia e sua mãe corre para ajudá-la a chegar na areia em segurança. Sabendo que há um predador por perto, Demi decide permanecer em cima da balsa até que alguém apareça para buscá-la e olha ao redor para verificar se o tubarão está por perto. De repente, o animal abocanha a madeira e a menina acaba caindo dentro d'água. Por sorte, ela não é mordida e consegue nadar para a superfície. Ao vê-la, Jodie começa a remar em sua direção para tentar salvar a garota. Enquanto isso, Demi tenta nadar até a praia. Apreensiva por saber que o tubarão pode aparecer a qualquer momento, Tara incentiva a menina a nadar mais rápido, mas no meio do caminho, Demi acaba sendo capturada. A jovem leva uma mordida na perna, mas consegue sobreviver. Nessa hora, Jodie aparece para resgatá-la e a leva até a praia. Imediatamente, Tara ajuda a jovem a se levantar e a acompanha até a enfermaria. Logo depois, Nick e Annie chegam à praia e vão prestar ajuda à sua amiga, que está profundamente abalada com tudo o que aconteceu. Enquanto Nick consola sua amiga pela morte de Lisa,
Annie ajuda Demi a chegar à enfermaria e rapidamente ela é atendida por sua mãe. Ao ouvir a garota gritando de dor, Nick pergunta se há mais alguém naquela ilha e descobre que aquele lugar é completamente inabitado. 2 dias atrás, Tara e sua irmã foram para aquela ilha com seus maridos e filhos. Porém, os 2 homens saíram para pescar e ficarão fora por alguns dias. Além disso, não há sinal de internet nem celular, então a única forma de conseguir ajuda é indo até a próxima ilha, onde há moradores e sinal de telefone. Segundo Tara, há um barco a motor que pode levá-las até lá. Porém, a embarcação não é segura e pode ser facilmente destruída pelo tubarão. Mesmo sabendo disso, Annie e Nick decidem ir buscar o barco e entram na água com cautela para não atrair o predador. Depois de pegar a embarcação, elas ficam atentas para ver se o peixe não está por perto e arrastam o barco até a praia. O objetivo agora é pensar em um jeito de tornar aquela embarcação mais estável para que ela não seja facilmente afundada caso ocorra um novo ataque. Nesse momento, Annie tem a ideia de amarrar um caiaque em cada lado do barco para que eles possam servir de barreira. Mas Nick se posiciona contra esse plano, pois sabe que essa é uma estratégia muito arriscada e não quer correr o risco de perder a sua outra irmã. No entanto, mesmo diante dos protestos de Nick, Annie decide colocar o seu plano em prática e Jodie resolve ajudá-la. Juntas elas entram no barco e pilotam até o outro lado da ilha, onde deixaram os botes. Em seguida, a dupla começa a amarrar um caiaque de cada lado, até que Annie percebe que Jodie não está nada bem. A mulher se sente de alguma forma responsável pela morte de Lisa e não consegue tirar da cabeça o ataque que sua amiga sofreu. Nessa hora, Nick aparece e mais uma vez tenta convencer a sua irmã a desistir dessa ideia, mas Annie está decidida a ajudar aquela família, então Nick decide acompanhá-las. Pouco antes da partida, Tara aparece para entregar um facão e um arpão para que as jovens possam se defender caso sejam atacadas novamente. Após vestir os seus coletes salva-vidas, o trio conta com a ajuda de Winston para arrastar o barco até o mar e inicia sua jornada até a próxima ilha. No meio do caminho, elas percebem que o barco está furado, pois a água começa a entrar. Enquanto Annie tenta tirar a água com um balde, Nick começa a procurar o buraco para poder cobri-lo e de repente o motor do barco para. Imediatamente, Jodie se levanta e tenta dar a partida, mas não consegue fazê-lo voltar a funcionar, mesmo com um tanque de combustível cheio. Com receio de que o tubarão possa aparecer a qualquer momento, Nick decide tentar ligar o motor, mas também não consegue dar a partida. Sem o motor para movimentar o barco, a única opção que resta é começar a remar. Então Nick e Jodie se acomodam nos caiaques e começam a remar em direção à ilha. Durante o trajeto, as 2 irmãs aproveitam para conversar sobre o que aconteceu após a morte de Cat, e Nick descobre que Annie guarda um profundo ressentimento por ela. Depois de encontrar o corpo de sua irmã, Nick surtou completamente e decidiu deixar o país no dia seguinte. Além de não comparecer ao funeral, Nick deixou todas as burocracias por conta de sua irmã caçula, inclusive o inquérito policial. Por vários meses, Annie teve que cuidar sozinha de sua mãe, que entrou numa depressão profunda após perder Cat. Ao ouvir isso, Nick tenta explicar o motivo de ter ido embora e revela que não conseguiu lidar com aquela situação. A perda de sua irmã, que também era sua melhor amiga, foi uma dor grande demais para que ela pudesse suportar, e então Nick decidiu ir para a Índia para tentar fugir da realidade. De repente, Jodie interrompe a conversa para mostrar uma revoada de pássaros se reunindo em um local próximo de onde elas estão. Nesse instante, Nick e Jodie começam a remar em alta velocidade, enquanto Annie pega o balde para tirar a água de dentro do barco. As 3 amigas estão tão focadas em suas funções que nem percebem a presença do predador que se aproxima da embarcação em alta velocidade. No momento da colisão, Annie acaba sendo arremessada na água e Nick pede que ela nade lentamente em direção ao barco para não atrair a atenção do tubarão. Porém, antes de conseguir chegar à embarcação, a jovem é atacada e o tubarão a arrasta para o fundo do oceano. Por sorte, Annie não é devorada pelo animal e seu corpo boia de volta para a superfície. Ao
Ao ver a sua irmã desacordada, Nick não pensa duas vezes antes de pular na água e nadar até ela. Após reanimá-la, a mulher ajuda sua irmã caçula a nadar de volta para o caiaque, e ao chegar lá ela percebe que Annie não está ferida. Durante o ataque, o animal acabou mordendo apenas o colete salva-vidas, e Nick fica aliviada quando descobre que a garota está bem. Nesse momento, as irmãs se abraçam e Nick pede perdão por tê-la abandonado no momento mais delicado de suas vidas. Minutos depois, o tubarão se aproxima do barco outra vez e começa a rodear as suas presas. Quando percebe que o animal não desistirá de caçá-las, Nick chega à conclusão de que precisará eliminar aquele tubarão, pois essa é a única forma delas conseguirem chegar à ilha em segurança. Sabendo que está em grande desvantagem, a mulher decide construir uma armadilha para fisgar o tubarão. Seu plano consiste em usar o peixe que Jodie pescou como isca para atrair o predador. Após desamarrar um dos caiaques da lateral do barco, Nick prende o peixe na âncora que está amarrada ao caiaque. Então, quando o tubarão for morder a isca, ele ficará preso até morrer. Depois de montar a armadilha, eles esperam por alguns minutos, mas o tubarão não aparece. Então elas começam a pensar que talvez o animal tenha ido embora. Nesse momento, o trio decide continuar remando até a ilha para não perder tempo. Porém, nessa hora, Annie avista a barbatana para fora d'água e de repente o barco onde elas estão começa a ser puxado. Tudo indica que o tubarão caiu na armadilha. Então Nick pede que Jodie solte a corda que prende o barco ao caiaque, mas a mulher não consegue desatar o nó. Imediatamente ela pega o facão para cortar a corda e logo depois o bote afunda no oceano. Nessa hora Annie começa a comemorar, pois isso significa que o tubarão caiu na armadilha. Acreditando que a batalha está vencida, Nick e Jodie decidem desamarrar o outro caiaque para diminuir o peso do barco e elas conseguirem remar mais rápido. Faltam poucos metros para que elas finalmente consigam chegar à ilha. Porém, quando o trio começa a remar, Nick vê uma forte movimentação na água e descobre que o tubarão ainda está vivo. De repente, o animal ataca o barco e Jodie cai no mar. Imediatamente, a mulher começa a nadar de volta para a embarcação, mas é seguida pelo predador e por pouco ele não consegue abocanhar as suas pernas. Com a ajuda das duas irmãs, Jodie consegue retornar para o barco em segurança, mas acabou sofrendo uma lesão no braço durante a queda. Enquanto tenta ajudar a sua amiga a amenizar a dor, Nick fica de olho no tubarão, que está se aproximando cada vez mais. Então, quando as garotas menos esperam, o animal começa a golpear o barco para tentar derrubá-las e perfura o casco da embarcação com seus dentes afiados. Ao perceber que o barco está afundando, Annie corre para pegar o balde e começa a jogar água para fora. Enquanto isso, Nick pensa em um novo plano para se livrar do inimigo. Quando vê a rede, a mulher decide usá-la para capturar o predador e pede ajuda de Annie para amarrá-la ao barco. Logo em seguida, Nick vê o tubarão se aproximando do barco e com o auxílio de sua irmã ela arremessa a rede. A boa notícia é que com esse plano elas conseguem capturar o animal, mas a parte ruim é que mais uma vez Annie cai na água e acaba ficando presa junto com o tubarão. Nesse momento, Nick pega o facão para conseguir libertar a sua irmã, mas o objeto acaba caindo no fundo do mar e ela precisa mergulhar para pegá-lo de volta. Depois de recuperar a faca, Nick nada em direção à rede e golpeia o animal, que começa a sangrar. Durante o ataque, Annie acaba ficando sem ar e perde a consciência. Então, quando percebe que o seu inimigo foi eliminado, Nick retira o corpo de sua irmã da água e o leva para a superfície. Nessa hora, a jovem consegue voltar a respirar e Nick fica extremamente aliviada ao ver que sua irmã está viva. A essa altura, o barco onde elas estavam já afundou e o trio precisa nadar até a ilha para pedir ajuda. Alguns dias depois, elas recebem uma ligação de Demi e a garota revela que já se recuperou do acidente. Por sorte, ela conseguiu voltar a caminhar normalmente, mas ficou com uma grande cicatriz na perna. Após sobreviver ao ataque do tubarão, o trio retorna à ilha para fazer uma homenagem a Cat e Lisa, e naquele dia, elas têm a chance de se despedir de suas grandes amigas. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam para sobreviver ao ataque do tubarão em alto mar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!